é isso aí, né, pessoal? Aconteceu. Vamos pra vinheta. Vamos pra vinheta. E aí, cinéfilos, como vocês estão? Eu sou o Matheus Felipe, você está no Loading Séries. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso fortalece muito aqui o nosso trabalho. E também segue a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, Loading Séries em todas elas. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Bom, eu acabei de assistir o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us, mas primeiro de tudo, é bom avisar que terá spoilers, tá? Spoilers do episódio, não spoilers do jogo, ou spoilers do que vai vir pela frente. Não, spoilers do episódio 2, do que aconteceu, que foi impactante. Então já tá avisado, beleza? Se você não assistiu o episódio ainda, vai lá assistir, depois você volta. E lembrando que estamos fazendo a cobertura completa de The Last of Us, com live após episódio no domingo, lá no Instagram, análise de cada episódio aqui no YouTube, tem vídeos também lá no Shorts, no Instagram, no TikTok. Então uma análise completa da segunda temporada de The Last of Us. É importante eu falar que eu sabia o que ia acontecer e eu tava muito curioso como eles iriam adaptar esse momento na série. Desde quando eles anunciaram The Last of Us, porque eu não joguei o jogo na época que foi lançado, eu joguei bem depois, mas eu lembro a comoção. Eu joguei o jogo já sabendo o que ia acontecer e já foi pesado, mas eu sabia a comoção, né? Como que foi estrondoso esse acontecimento. E eu fiquei pensando se eles iriam adaptar esse arco lá na frente, talvez no final da segunda temporada, trazendo fragmentos, trazer uma nova forma de contar essa história. Pensei nisso, mas eles acabaram seguindo bem fielmente os jogos. Eu achei isso bem ousado e faz mais sentido, sabe? Mas mesmo assim me pegou desprevenido algumas coisas muito interessantes que aconteceram nesse episódio. Bom, esse episódio abriu ali com a Abby e já foi uma dor no coração, porque o episódio já começa no local que rola, né, o acontecimento com o Joel e a Abby. Porém, acontece, né, e o grupo da Abby está ali em busca do Joel, que eles não sabem quem é, eles só têm algumas características, né, que foram faladas pelas enfermeiras que sobreviveram ao ataque do Joel na primeira temporada, né, que acabou exterminando o grupo dos vagalumes. Eles sabiam que o Joel era uma pessoa mais velha, né, ali próximo de 60 anos, que era um cara bonito, que tinha uma cicatriz no rosto, que tinha 1,80 m, esse tipo de coisa. Eles estavam ali, eles chegaram na parte da noite e quando eles acordaram de manhã, né, tava uma nevasca, eles perceberam que Jackson é uma comunidade bem mais estruturada do que eles esperavam. Então isso já meio que abalou a estrutura daquele grupo, que a princípio a gente não conhece muito bem, a gente mal sabe o nome deles, a gente só conhece mesmo ali a Abby. E a série, diferentemente do jogo, tomou uma escolha no primeiro episódio, né, da semana passada, um caminho, né, de contar já de imediato quem era a Abby, por que ela tava daquele jeito, por que ela queria encontrar o Joel, por que ela queria matar o Joel. Então, na série já foi passado isso pra gente. No jogo é bem diferente. A gente vai descobrindo pouco a pouco. A gente vai pegando fragmentos. A gente tem até uma parte da gameplay que a gente joga com a Abby sem a gente saber o que de fato iria acontecer. E aí eles pensaram, pô, o que a gente pode fazer? Como que a gente vai invadir? Como que a gente vai chegar até o Joel? A Abby sai, né, pra fazer a patrulha dela ali, e o pessoal ali do grupo que ficaram, né, o pessoal do grupo que ficou ali na cabana fala que o plano deles é tentar tirar isso da cabeça da Abby, porque vai ser muito difícil e pode acabar ocasionando na morte deles ali. Porque Jackson era uma cidade bem mais estruturada, eles estão ali em apenas 5, 6 pessoas ali do grupo, e então não seria bem interessante. Porém, as coisas vão acontecendo de forma mágica, né, e dá tudo certo, entre aspas, ali pra Abby, mas a gente vai chegar lá, vamos com calma. Me lembrou muito o episódio de Game of Thrones, do White Walkers, né, na questão ali da invasão dos infectados. Foi um episódio narrativamente falando, o dinamismo que deram pra esse episódio foi muito, muito interessante. Mal dá tempo pra gente respirar, já vai acontecendo uma coisa atrás da outra, e isso tem muita relação do que a Ellie vai começar a sentir nos próximos episódios, né? Dá a impressão que ela já tava tentando se reconciliar com o Joel na cabeça dela. No final do primeiro episódio, ela dá aquela olhada pra ele. Então, tipo, parecia que ela tava querendo, de fato, tentar se reconciliar, né? Se aproximar do Joel. E com certeza a gente vai descobrir o porquê que eles brigaram, o porquê que eles ficaram daquele jeito nos próximos episódios através de flashbacks. Porém, ela acaba sendo acordada pelo Jesse e tudo, pra eles irem pra patrulha. E ela descobre que o Joel e a Dina já saíram, né? Mais cedo para patrulharem, né? Então ela sai ali com o Jesse. A gente também descobre outro ponto interessante, muito importante do episódio, é que houve uma patrulha, né, durante a madrugada, e eles acabaram, né, no dia anterior, e eles acabaram encontrando vários infectados congelados e tudo. Isso era um alerta, porque não dava pra saber quantos infectados tinham congelados. Então isso poderia ser um problema. Isso gera um senso de emergência muito grande ali já no começo do episódio, do Tommy já falando ali pra Jackson o plano de, se caso acontecesse alguma coisa, né, as crianças iam ali pro sótão, as pessoas iriam subir, ninguém iria ficar na rua, etc. Então o senso de emergência desse episódio já foi assim acionado desde o primeiro minuto, entendeu? Desde quando a gente já vê a Abby bem próxima ali
de Jackson querendo pôr em prática o seu plano de matar o Joel. Então é nesse momento, né, que a Ellie e o Jesse vão, né, pra patrulha, começa a nevasca e tudo mais. E o pessoal tá trabalhando ali em Jackson na obra, mexendo ali com os canos que tem as raízes das árvores, e eles acabam cortando o fungo que tava em volta ali da raiz. Esse ponto é muito importante porque talvez as pessoas não se lembrem, isso foi explicado na primeira temporada, mas de uma forma bem rápida aqui, os fungos trabalham como se fosse uma cadeia, sabe? Então, quando mexe no fungo que tá ali, ele meio que aciona os infectados que estão à distância, sabe? Como se todo fosse ali uma cadeia, uma colmeia, sei lá. E quando eles mexeram no fungo, acionaram pra trazer os fungos. Por isso que quando a Abby acaba encontrando aquele monte de infectado, ela acaba encontrando o Joel ali na mina, né? O Joel acaba salvando a vida dela. Uma cena muito massa, inclusive, bem claustrofóbica, dela tentando fugir dos infectados e eles pressionando ela contra a grade. Um infectado quase mata e o Joel vai e salva ela. O momento que ela descobre que ele é o Joel, ela teve ali a calma, frieza, porque ela tava sem a arma dela. Talvez ela teria até tentado matá-lo naquela situação ali. Ela acabou tendo ali uma ideia ali bem rápida pra tentar levá-lo até a cabana, né? E isso ela consegue fazer, porque ela fala que a cabana tá ali perto pra eles conseguirem fugir dos infectados. Enquanto eles estão fugindo, a colmeia, né, ou o fungo que acaba acionando, né, os infectados, né, pra levar até Jackson, era um outro grupo de infectados. E aí, uma tomada aérea mostra os dois grupos, né, acabam se encontrando e eles vão todos pra Jackson. Então, por isso que eles não seguem o grupo ali da Abby, do Joel, até a cabana e os infectados vão todos ali pra Jackson. Cenas insanas ali da invasão, né? Me lembrou muito, como eu falei, o episódio de Game of Thrones, do White Walkers invadindo ali a muralha. Foi um episódio bem interessante, foi um episódio claro, né? Então a gente não ficou perdido, eles não mascararam muito, gastaram um orçamento bem alto pra esse episódio, questão também do CGI e tudo. E tudo foi muito bem orquestrado, sabe? Essa questão do plano, o que eles iriam fazer, jogaram ali a gasolina, mal podíamos respirar, a gente não sabia o que podia acontecer. Será que o Tommy ia acontecer alguma coisa com o Tommy, com a esposa do Tommy, porque é uma adaptação, a gente pode achar que eles poderiam mudar alguma coisa. Enfim, essa parte do episódio foi muito massa. E como eu falei, o senso de emergência, né? Tava acontecendo essa destruição ali, muitas pessoas morrendo. Apareceu o Byaku, né? Que é o infectado ali maior, gigante, mais forte. Outra coisa interessante, que foi falado no episódio passado, os infectados, eles estão se adaptando, eles estão mais inteligentes. Então eles perceberam que eles estavam morrendo ali com o plano do Tommy, com fogo e tudo. E eles acabaram mudando a rota pra tentar ir pela lateral, onde que o Byaku tava chegando pra destruir uma entrada, pra eles sim conseguirem entrar. Novamente mostrando como os infectados estão se aperfeiçoando, né, conforme o tempo passa. E interessante, como eu falei, como tava tendo esse rastro, né, de destruição ali em Jackson, e ao mesmo tempo acontecendo um outro tipo de destruição, que é o encontro da Abby com o Joel, que nós vamos chegar lá, que vai ser no final do vídeo. Teve um ponto que eu não gostei do episódio, que foi uma facilitação narrativa que a gente comenta, né, a gente fala no termo, né, de análise e tudo, é que o Tommy tava ali no meio na rua ali, um monte de infectado em volta dele, e ele focando ali no Byaku, porque ele tava com medo dele ir até a esposa dele, e os outros infectados menores passando do lado do Tommy e não atacando. Então teve uma facilitação narrativa ali. Isso acabou me incomodando na hora que eu tava assistindo, mas isso acontece na maioria das séries que envolve apocalipse, monstros, essas coisas, quando tem um protagonista ali, o senso do herói ali que não pode ser afetado. Tirando isso, foi uma cena, né, uma sequência de cenas bem empolgantes, né, bem... mal deixa a gente respirar direito, então tá de parabéns toda a direção aí do episódio. Outro ponto importante do episódio, apesar que pode ter passado despercebido, porque muitas coisas aconteceram, foi mencionar o Eugene, tá? Muito importante esse personagem. No jogo, não mostra muito sobre ele, não tem cenas, é só uma foto e tudo. Porém, ele é muito importante e já teve vazamentos aí da HBO, teaser, tudo, que ele vai aparecer, tá? Em uma cena, um flashback, com certeza. E vai falar questões de por que ele morreu, por que o Joe matou, ele era dos vagalumes. Então, não vou me adentrar isso porque seria spoilers, mas ele é um personagem importante. Guarda isso aí com você, beleza? E agora, né, chegamos então na parte do episódio em que a Abby, né, leva o Joel e a Dina ali para a cabana, onde que o resto do grupo deles estão. Esse é outro ponto que eu até fiquei pensando quando eu terminei o episódio, sabe? Eu acho que esse episódio merecia uma duração um pouco maior, talvez 1h20, 1h15, para dar um pouco mais de detalhes e camadas desse grupo da Abby. Eu tenho certeza que eles vão trazer mais coisas sobre eles, somente da Abby, tá? Porém, eu acho que esse episódio precisava um pouco mais, sabe? Eu acho que eles tinham que ter trazido um pouco mais de camadas pra esse personagem, os nomes, que a gente só conhece basicamente a Abby, e que a gente sabe que eles eram dos vagalumes, esse tipo de coisa. Foi muito, muito interessante, muito legal a forma como eles introduziram o Joel ali dentro da cabana com a Dina e a Abby orquestrando tudo. Fala assim, pega a Dina,
ajuda ela. Então ela já queria separar a Dina do Joel. E o Joel tava preocupado com o Jackson, porque quando eles chegaram na cabana, eles tiveram uma visão de cima, viu que Jackson tava pegando fogo e ele queria correr pra lá. E a Abby não podia deixar ele pra lá, porque ela não ia ter outra chance. E aí conseguiu falar, não, vamos ali pra cabana pra gente pegar as nossas armas e tudo, porque a gente vai ajudar. O Joel pensou assim, mais gente pra ajudar ali, porque ia precisar de ajuda, né? E o Joel, em momento nenhum, pensou que poderia estar caindo numa armadilha, que poderiam ser pessoas perigosas, porque a Abby, querendo ou não, é jovem, né? Ela tem, acho que falou no episódio, 22 anos, 23 anos, 24 anos, uma coisa do tipo. Então, assim, ela é uma jovem, ele acabou de salvar a vida dela, então ele não pensou nisso, ele tava focado ali no Jackson, ele não sabia que a Ellie tinha saído pra patrulha, o irmão dele tá lá, o sobrinho dele tá lá, então, assim, ele tava querendo chegar lá pra ajudar o máximo, né, de gente, o máximo de pessoas possível. Quando eles entram ali na cabana, né, eles acabam... né, ele acaba descobrindo todo o plano da Abby, né, acaba rendendo a Dina. O Joel fica sem reação, porque são 5 pessoas ali armadas, a Dina com uma arma na cabeça, e ele nunca iria arriscar a vida dela, por ser a Dina, por ser uma outra pessoa que ele gosta, e também por conta da Ellie, né, a importância que a Dina tem na vida da Ellie, ele não iria arriscar de jeito nenhum. E aí começou a brilhante atuação da atriz que faz a Abby. Eu sempre falei que ela é uma baita atriz, pra mim, uma das melhores da sua geração. Não entendo porque que as pessoas não estavam curtindo muito, porque no jogo, pessoal, a Abby, ela é uma personagem, a gente até joga com ela, é uma personagem muito forte, musculosa, ela sai no soco mesmo com os infectados, ela fica desse jeito porque ela se prepara anos e anos pra, né, quando a hora chegasse com o Joel, ela conseguisse ser forte o suficiente pra conseguir matá-lo. Então ela fica muito musculosa, muito forte, e na série ela não tá assim. Porém, a série, gente, é uma adaptação, né? Eu falei isso no primeiro vídeo, não é pra acontecer as mesmas coisas da mesma forma que tá no jogo, precisa respeitar a obra original, porém não vai acontecer da mesma forma, e eles priorizaram, com certeza, a parte mais da atuação, né? Então, por isso que eles escolheram aquela atriz que é uma excelente atriz, e ela entregou muito nessa série. Ela contou, né? Foi conversando com o Joel, falou, olha, se você contar pra nós a verdade, que nós já sabemos, se você contar a verdade, ela vai sobreviver. Passa uma sensação que eles são pessoas boas, aquelas pessoas daquele grupo são pessoas boas, que não querem o mal. Eles tinham o mesmo objetivo que prometeram a Abby, né, porque o Joel acabou exterminando o grupo dos vagalumes. Porém, eles não queriam mais mortes, não queriam machucar ninguém. Quando eles foram apagar a Dina, a moça lá do grupo falou, olha, eu prometo que ela vai só dormir durante 1 hora, não vai acontecer nada com ela, eu prometo, não vai acontecer nada com ela. Ela fala isso 2 vezes, inclusive, e a Dina acaba dormindo. E aí tem todo o diálogo da Abby contando a história, né, falando, né, que o Joel acabou exterminando 18 pessoas, 18 militares e um médico que tava desarmado, que era o pai dela. E aí o Joel, né, já descobriu logo de cara que o fim dele tava próximo. E foi exatamente igual game, cara. Foi igualzinho, foi chocante, foi muito tenso, questão do taco de golfe. Só uma parte ali no final que teve uma mudança, né, questão da morte, que eu vou chegar lá. Mas foi uma cena, assim, muito bem adaptada. Então foi muito difícil, porque eu vi o episódio, eu joguei o jogo e foi... Sim, pra mim foi graficamente mais pesado na série do que no jogo. Vou chegar lá por conta do finalzinho, tá? Aconteceu tudo isso e a Ellie, ela, né, separou com o Jesse, né, pra eles procurarem onde que o Joel e a Dina estão. E ela acabou chegando ali na cabana e acabou sendo capturada ali, né? Foi rapidamente isolada ali pra não poder fazer nada. Ela chega, o Joel tá praticamente morto, todo quebrado, todo machucado. A Abby tava lá batendo nele sem parar. A Abby quebrou um taco de golfe de tanto bater no Joel. O Joel tava com o rosto todo desfigurado já. E ela falando pro Joel levantar, o Joel tentando mexer. Baita atuação do Pedro Pascal. E aconteceu, né? E a Abby conseguiu matar o Joel, né? E foi uma cena, assim, muito pesada. E diferente do jogo, tá? No jogo, não mostra pra nós ela matando. Nessa não, mostrou ele... fincando ali. Não dá nem pra colocar essa cena aqui no YouTube. O final do episódio também com a música, a melancolia, aí ele se arrastando ali pra chegar até o Joel e no final eles voltando ali pra Jackson e carregando o corpo do Joel e também mostrando que Jackson resistiu, né? Conseguiu matar os infectados que estavam em volta, porém muitas perdas, né? Muitas pessoas mortas, muita destruição ali dentro da cidade também. E aí agora teremos então o 3º episódio, né? Como eu falei no vídeo passado, será uma temporada bem mais dinâmica, uma temporada com mais ação, com mais infectados, uma estrutura mais de aventura, né, de exploração, que teve muito também do primeiro jogo, só que aqui o intuito vai ser outro, vai ser a questão da vingança, que com certeza a Ellie vai querer saber mais, porque a Dina, ela sabe quem fez isso, ela viu ali na mochila deles o escudo, né, o PET, WLF, que é a comunidade de Seattle, onde que eles estão, porém, é um grupo muito grande, tá? Durante a temporada nós vamos descobrir alguns outros grupos, mais um grupo, na verdade, além desse, que é um grupo de um pessoal mais
voltado pra religião e tudo, eles ficam numa ilha, e mais nessa questão de aventura, exploração, que vai ser bem legal. Por isso que eu falo pra você que tá em choque, tá em luta aí pela perda do Joel. Tem muita coisa ainda pra acontecer nessa temporada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O segundo jogo de The Last of Us é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos por conta da sua história, então vocês vão gostar muito e prepare o coração, porque tem realmente muitas coisas ainda pra acontecer. Gostei muito do episódio, eu daria uma nota 9,5. Algumas coisas que me incomodaram, achei as atuações muito boas, tanto da Bella Ramsey como Ellie ali, na hora que ela encontra o Joel, ela rastejando pro corpo, tanto também, principalmente da Abby. Esse episódio foi realmente muito bom e The Last of Us ali tem muita coisa ainda pra acontecer, tá? Mas o que eu quero mesmo saber é o que você achou desse episódio, tá? Comenta aqui de 0 a 10 o que você achou, quais são as suas perspectivas aí pro restante da temporada. E lembrando que teremos a análise de todos os episódios, então na semana que vem eu volto aqui pra analisar o episódio 3, porém lá no Instagram tem live pós-episódios e também vídeos de The Last of Us durante a semana pra aquecer vocês até chegar domingo pro próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso fortalece muito o nosso trabalho. É de madrugada, aqui é 2 horas da manhã e eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!